Discutindo a justiça brasileira hoje, e a gente falou aqui de diversos gargalos, né? Alguns, inclusive a plateia no primeiro fórum, no primeiro painel, foi bastante efusiva, quente, vaiava, aplaudia, não é isso? E uma das partes que a gente observou, inclusive enfática da parte do Dr. Lamacchia, foi os números, né? Em que o senhor mencionou da morosidade, de quanto o judiciário precisa ser mais acelerado, de como faltam juízes, como faltam servidores, para tomar, de alguma forma, um rumo diferente. Sem dúvida nenhuma, eu tenho procurado, a partir até mesmo de eventos como este, procurado trazer luzes para um tema que é fundamental e que tem sido muitas vezes desconsiderado. Nós falamos muito e com propriedade, com razão, que falta hoje no Brasil recursos para investimento na área da saúde, que faltam recursos para investimento na área da educação, na área da segurança pública, políticas fundamentais. Mas hoje também nós temos que olhar no entorno do próprio Poder Judiciário e da Justiça para vermos se nós temos hoje a justiça que de fato nós queremos. Se hoje a capacidade instalada do Poder Judiciário, ela tem condições efetivas de dar conta dessa demanda. E eu afirmo que não. A partir de levantamentos que a OAB tem, a partir de levantamentos do próprio CNJ, nós estamos vendo hoje uma falta muito grande de juízes e servidores Brasil afora. Isto afeta a todos nós, isto afeta a cidadania, isto afeta ao combate à corrupção, ao combate à impunidade, mas afeta o cidadão comum que vai ao Poder Judiciário, por exemplo, buscar um direito que possa ter de internamento, de internação, de receber um determinado medicamento. Então, este tema, na minha concepção hoje, deveria ter exatamente um debate mais aprofundado. E isso nós tivemos até aqui hoje uma oportunidade para levantarmos o assunto, porque me parece fundamental. E tem outro assunto que também se fala muito, que a gente acabou ouvindo de diversas pessoas, é o foro privilegiado, esse debate que está parado agora, né, na Câmara, depois da discussão no Senado, e que aparentemente não se tem muita pressa também, né, de discutir, né, doutor Carlos? Democracia é isso, não vence por nocaute, é um processo, vai avançando. Na democracia nós temos encontro marcado com todos esses temas que pareciam tabus, intocáveis. Um deles é o do foro especial por prerrogativa de função. Outro é esse tema da razoável duração do processo, que é uma bandeira da administração lúcida, Lamacchia, na Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. A razoável duração do processo é direito do indivíduo, é direito do cidadão, é direito da parte, está lá na Constituição. Esse direito estampado no inciso 78 do artigo 5º. Então, é por aí. A democracia leva ao enfrentamento desses temas e nós não podemos, deixar de nos engajar na lucidez desse tipo de pensamento que é expresso pelo presidente Lamacchia. E que saldo os senhores acham que uma discussão sobre a justiça, como a gente teve hoje aqui no Fórum da Jovem Pan, acaba transparecendo para a população? Porque hoje a gente tem discursos muito antagônicos e o cerne da questão às vezes a gente não discute. Cada um defende o seu pedaço do pão e o miolo mesmo a gente não está falando. Como é que a gente chega a essa conclusão e como é que essa discussão mesmo pode ser disseminada entre a população? Como é que a gente chega àquele indivíduo que precisa ter acesso a esse tipo de informação e ele não tem, ele só reproduz o que lhe é passado? Bem, a democracia implica liberdade de imprensa, liberdade em plenitude, o Supremo já reconheceu isso na DPF 130, e importa a democracia, ativação da cidadania, aquecimento da cidadania. E a cidadania hoje, com toda a liberdade, graças a essa internetização do planeta, essa inclusão social, essa inclusão digital, a cidadania se inteira de tudo. E o Poder Judiciário, como encimando o sistema de justiça, é sensível
a esse acompanhamento dos seus passos pela cidadania, na linha do que disse Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós estamos colhendo frutos importantes da democracia, como esse da cidadania hiperaquecida. Discussões como essa ajudam a população a pensar? Muito, muito. Eu queria te dizer assim, eu sou um otimista por natureza. Eu acho que nós estamos efetivamente evoluindo muito nos últimos tempos. A participação da sociedade, uma imprensa livre, a manifestação e o engajamento das instituições, as evoluções que nós estamos tendo legislativas, né? Citei aqui agora há pouco a lei da ficha limpa, o fim do financiamento empresarial para partidos e políticos, né? O que o ministro Carlos Aires dizia, espetacular, eu também acho, porque este foi um grande momento que nós tivemos, né? Esta foi uma reforma política vinda a partir da sociedade civil, porque a OAB, quando foi ao Supremo Tribunal Federal ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, buscando o fim do financiamento de empresas, dos candidatos e políticos, estava representando, ao fim e ao cabo, a vontade da sociedade. Naquele momento, né, ministro Carlos Aires, eu ainda disse agora há pouco, eu não imaginava, a Ordem dos Advogados do Brasil não imaginava que nós fôssemos viver tudo isso que nós estamos vivendo ou conhecer tudo isso que nós estamos conhecendo hoje. Mas demonstra o acerto que a OAB teve quando foi buscar no Supremo que fosse inviabilizado os financiamentos por parte das empresas. Porque ali as maiores reformas políticas de todos os tempos na história do Brasil. Essa decisão do Supremo provocada, né, pela Ordem dos Advogados, Conselho Federal. Exatamente demonstrando, naquele momento nós não vimos, hoje estamos vendo. Aí está a raiz da corrupção que está instalada no Brasil, né? Essa relação promíscua entre diversos empresários e diversos políticos. E isto hoje nós acabamos, né? A própria Lei 9840, a lei que criminalizou a compra de votos, a utilização da máquina pública no processo eleitoral. Enfim, nós estamos evoluindo com diversas legislações que hoje vêm a partir da vontade popular, legislações de iniciativa popular. Isto é fundamental, é um instrumento da democracia. Poder e pudor tem que se dar às mãos, se enlaçar permanentemente. Poder e pudor.